galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais uma quarta para trazer mais uma síndrome e o transtorno de filmes e séries, e hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Savant, que ela é muito bem retratada no filme Rayman. Ele é um filme antigo, porém é um filme excelente, então se você ainda não viu, eu recomendo que você veja. Se você quiser saber de todos os detalhes, como funciona a mente de pessoas que possuem essa síndrome, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais, como síndromes e transtornos de filmes e séries. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo, me segue lá pelo Instagram, @imente.psique. O filme Rayman conta uma história de dois irmãos, que na verdade o irmão mais novo não sabia que tinha um irmão mais velho, porém quando o seu pai acaba falecendo, ele começa a passar a ter um contato com seu irmão mais velho. Porém, o seu irmão mais velho, ao que tudo indica, ele possui autismo, de acordo com o que é falado ali no decorrer do filme. Mas de acordo com o que nós vamos assistindo, e até o próprio irmão mais novo começa a perceber que, na verdade, ele é um homem extremamente inteligente, que ele consegue fazer cálculos matemáticos e entender diversas coisas. Ele tem uma memória excelente e lembra de todos os dias perfeitamente bem, e aquilo não parece ser uma mente normal. Então, gente, uma coisa que eu já quero deixar claro, que no início eu já trouxe para vocês anteriormente sobre a síndrome de Asperger, eu falei sobre o autismo, então eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem depois. Mas a síndrome de Savant, ela é diferente da síndrome do espectro autista, porque ela justamente é quando uma pessoa possui essa inteligência além do comum. Diversos comportamentos dessa pessoa podem se assemelhar sim a quem tem autismo, como eu já vou explicar para vocês alguns sintomas, porém ela tem essa característica que é muito marcante. O nome Savant, ele origina-se da língua francesa e a palavra dele significa sábio. Então a gente já nota como essa característica é tão marcante que até o próprio nome origina-se disso. E apesar de atualmente não ser falado muito sobre ela, que não há muita informação sobre ela por aí, porém é uma síndrome que ela é falada desde o século XVIII na literatura. E no ano de 1887, o Dr. John Langdon, que ele ficou muito conhecido por ele possuir a síndrome de Down, ele conseguiu identificar 10 pessoas que possuíam a síndrome de Savant. Então, claramente, ela não é algo tão novo assim, apesar de ser pouco falado. E para descrever a síndrome, o Dr. John, ele usou uma palavra que atualmente ela é considerada como pejorativa, mas na época não era tanto assim, aparentemente, que era de idiot savant, ou seja, um idiota sábio, porque apesar dele ter umas características que sejam diferentes para a nossa sociedade, mesmo assim, era uma pessoa que era extremamente inteligente. Geralmente, pessoas que têm essa síndrome possuem um QI entre 40 e 70, porém tem alguns casos que a pessoa sobrepõe o QI de 140, que é quando ela é considerada um gênio. E outra coisa que é muito importante que vale ressaltar, como eu falei para vocês, apesar de ter algumas características comuns, a síndrome do espectro autista, ela não é a mesma síndrome, então só cerca de 50% das pessoas que possuem a síndrome de Savant é que apresentam a síndrome de autismo. E os outros 50% podem estar associados a outros tipos de transtorno diversos. E uma coisa que marca muito a diferença dentre esses dois transtornos seria porque na síndrome de Savant a pessoa ela nasce com uma inteligência inata, ou seja, ela não precisou estudar para saber daquilo, ela simplesmente sabe. Eu sei, isso parece uma loucura, mas é o que realmente acontece. E normalmente quem tem o transtorno de espectro autista, na verdade, ele pode saber de uma determinada coisa muito bem, mas é porque eles tendem a se apegar a algo, e quando eles se apegam, eles têm muito interesse naquele assunto, então eles podem estudar bastante para entender por completo aquele assunto. Mas e qual é a causa? Por que que a pessoa nasce com a síndrome de Savant? Gente, uma coisa que é muito interessante, como diversos transtornos, é que não sabe a origem exata dessa síndrome, principalmente ela. Tem muitas explicações que na ciência, como por exemplo da inteligência inata, como que essa inteligência inata surge. Há algumas teorias da sua origem, porém não há uma verdade de fato que possa ser
ser 100% conceituada. Porém, acredita-se que com algumas disfunções de determinadas áreas cerebrais provoque uma potencialização em outras regiões do cérebro. Esse processo é chamado de facilitação funcional paradoxal, que foi descrita por Kapur em 1996. Como, gente, por exemplo, quando há algum dano no nosso cérebro, principalmente no hemisfério esquerdo, ele ativa outras funções cerebrais, que até então estavam adormecidas. Então, gente, pensar na capacidade em que o nosso cérebro pode chegar é surreal. Como, por exemplo, para quem tem a síndrome de Savant, você pode perguntar quanto é 1.542 vezes 2.513.000, enfim, um número extremamente grande, mas a pessoa ela vai te dar ali uma resposta imediata na hora, porque é como se ela visualizasse todas essas numerações na sua frente. Então, para fazer cálculos é algo extremamente fácil. E até no próprio filme tem uma cena como essa, que ele pergunta para o seu irmão mais velho como que ele consegue fazer essas contas tão rápido. Ele apenas diz: eu vejo os números na minha frente. E também outra coisa interessante é para que quem possui a síndrome de Savant, a região do cérebro que é mais ativada é a do hemisfério direito, que é justamente aonde fica ali armazenado as informações para nossas aptidões em arte, em música, em matemática, em cálculos e etc. E você nota também que a maioria das pessoas, se não todas as pessoas, na verdade, que possuem a síndrome de Savant, como até no próprio filme, ele tem uma dificuldade para se comunicar e para entender socialmente as outras pessoas. Porque justamente por ela ter essa hiperfunção no hemisfério direito, ela pode ter uma baixa de funções no hemisfério esquerdo. E justamente o hemisfério esquerdo é onde está ligada a nossa linguagem, a nossa capacidade de comunicação. Então, pessoas que têm essa síndrome têm uma facilidade normalmente com arte, com música, com até cálculo de calendário. Ela tem uma memória muito boa, então ela pode lembrar de fatos que aconteceram há muito tempo, com o dia exatamente o que estava acontecendo naquele dia também. Ela tem facilidade com cálculos matemáticos, porém podem ter também algumas outras funções que ela não é assim tão comum de ter, mas a pessoa também pode desenvolver, que são o atletismo, a linguagem. Quando eu me refiro à linguagem, a capacidade da pessoa de falar diversos idiomas, e até também ela ser muito boa em desenvolvimento e programação de computadores e programas para computadores. Então, gente, não é que todas as pessoas que têm a síndrome de Savant ela irá desenvolver todas essas habilidades, porém ela pode ser muito boa em uma dessas coisas que eu falei para vocês e em outra não tanto. Pode variar muito de pessoa para pessoa. E normalmente a síndrome de Savant ela está associada a outros tipos de transtornos psíquicos. Então, quando a pessoa ela é diagnosticada, normalmente ela já está em um tratamento com algum especialista da área, que podem ser psiquiatra, neurologista, neurocirurgião e até a pediatra, se no caso for tratando desde a infância, como normalmente é tratado, porque a pessoa apresenta outros transtornos. Normalmente a síndrome de Savant ela é diagnosticada por algum médico especialista apenas em clínica mesmo, não sendo necessário alguns outros exames, como por exemplo de imagens cerebrais. Porém, há alguns casos que o médico pode solicitar para verificar se há algum tipo de tumor ali que esteja afetando o hemisfério esquerdo. Gente, como diversas outras síndromes e transtornos, não há, no caso, um remédio que trate a síndrome de Savant. Inclusive ela não tem cura. A pessoa ela pode ter um acompanhamento psicoterapêutico, que é para que ela consiga lidar com situações de estresse, porque como no filme, quando a pessoa ela fica muito estressada, ela pode ter ali um colapso, algo do gênero. Então, se a pessoa possui esses problemas comportamentais, ela pode ter algum acompanhamento com psicólogo, para que ela aos poucos vá desenvolvendo também a sua forma de comunicação com as pessoas. Porém, gente, como eu falei para vocês, a síndrome não tem cura, então por mais que a pessoa possa fazer tratamento a sua vida inteira, ela pode ter uma melhora ali no desempenho do seu comportamento e afins, porém ela vai continuar possuindo a síndrome, e as pessoas que estão próximas dela precisam lidar com paciência e com muito amor e compreensão. No começo do filme que eu assisti o Rayman, teve momentos assim no filme que eu tinha vontade de entrar na tela e bater naquele irmão mais novo que estava sendo super desatencioso com ele, não estava entendendo o problema que aquela pessoa enfrentava dentro da mente dele. Então foi algo muito perturbador para mim assistir esse começo, mas com o decorrer do filme ele começou a entender mais o seu irmão e começou agora a ter mais paciência com ele, a ouvi-lo e a entendê-lo também. Porque apesar de ser alguém que possui uma síndrome, essa pessoa não deixa em hipótese nenhuma de ser uma pessoa que também possui os seus próprios sentimentos, apesar de não saber entendê-los tão bem e expressá-los também. Então é muito importante que a família tenha todo esse carinho, esse amor e essa paciência para que essa pessoa tenha uma vida boa e feliz.
Então é isso, gente. Essa foi a síndrome de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já conheciam, se vocês já viram outro filme ou uma série que possui algum síndrome ou transtorno que te chamou a atenção. Deixa aqui embaixo também. Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.